Olá, boa noite. Aqui é a Nina. Estamos aqui hoje para mais uma live Filhos em Foco, o nosso programa, nosso bate-canal aqui toda quinta-feira, às 20h20, para conversar um pouquinho sobre os desafios da realidade que os pais e as mães vivem aí dentro de casa com as crianças, com os adolescentes, enfim, tenho recebido muitas perguntas aqui ao longo da semana, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. Tem sido muito bom interagir com as famílias, interagir com os pais, com as mães. E hoje a gente veio falar sobre um assunto que é recorrente, que é a birra. Boa noite, a minha mãe acabou de chegar. Boa noite, Martinha. A Nath está aí também. Bom ter vocês por aqui. E, como eu ia dizendo, nós vamos falar de um assunto que é recorrente. Tenho conteúdos importantes para compartilhar com vocês hoje. Talvez tenham pessoas novas. Queria me apresentar rapidamente, né? Eu sou a Nina, sou mamãe de duas, né? Tenho a Alice de 7 anos, a Luísa de 3, e é com elas que eu aprendo todos os dias, né? Tudo que eu compartilho aqui no meu canal fruto disso que eu vivo com elas aqui em casa todos os dias. Foi elas que me inspiraram a buscar mais conhecimento, mais ferramentas para educar, e elas são uma inspiração mesmo. Então, eu sempre trago exemplos, né, através dos desafios que estão sempre mudando, né, a maternidade e a paternidade tem isso, a gente nunca chega num fim, né, a gente está sempre em processo de aprender e de se apropriar aí dos novos desafios que surgem, e a gente vai fazendo, vivendo e aprendendo. E eu estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha jornada com vocês. E hoje vamos falar da birra, né? Quem nunca passou por isso, quem lida com criança, não é só pai e mãe, é os avós que cuidam, são os tios quando vão passar o dia com a criança e de repente está ali, aquela criança explodiu, o que fazer, né? Boa noite, Tuane, boa noite, Léo, boa noite quem está chegando. E o que a gente faz na hora da birra? Mas antes da gente falar o que a gente faz ou o que a gente não faz, né? Eu vou dar algumas dicas práticas para vocês hoje, mas a gente vai conversar também o que é a birra, né? Porque tem muitos conceitos aí distorcidos a respeito do que é a birra, que nos levam a agir de uma forma que não resolve o problema, né? Então, nós vamos destrinchar um pouquinho sobre o que leva os nossos filhos a agirem dessa forma, por que eles manifestam esse comportamento que nos incomoda tanto, né, que nos tira do eixo, e vamos falar sobre a gente também nesse processo, por que será que a birra mexe tanto com a gente, por que ela ativa alguns sentimentos em nós, algumas preocupações. Eu acho que isso diz muito de nós adultos também, a gente vai conversar sobre isso, e no final eu vou falar então dessa parte mais prática, né, do que fazer na hora da birra e o que fazer depois da birra, porque também não é só ali no turbilhão, né, tem o pós-birra também, o que a gente vai fazer, entender também os diferentes tipos de birra, tem a birra do andar de cima, a birra do andar de baixo, então tem muita coisa para a gente explorar aqui, e convido vocês a compartilharem aí, se tiverem alguma dúvida, alguma situação específica. Hoje aconteceu tal coisa aqui em casa, e podem ficar à vontade aí nos comentários. Vai ser um prazer ouvir as questões de vocês e apoiar aí nos desafios específicos que vocês experimentam com seus pequenos, tá? Essa live é para isso, inclusive. Então, podem ir compartilhando, tá bom? E aí, gente, eu estava estudando, né? Eu sempre, quando eu falo muito sobre a birra, experimento a birra aqui quase que diariamente, porque eu tenho uma pequena de 3 anos aqui que tem estudo de caso todos os dias, mas eu estava lendo aqui sobre a birra no livro da doutora Jane Nelson, A Disciplina Positiva de 0 a 3 anos, inclusive uma leitura recomendada aí para quem está nessa fase da primeiríssima infância, fala muito desses desafios específicos. E aí, ela narra uma cena que eu decidi compartilhar com vocês, porque eu acho que a gente se identifica muito quando a gente imagina uma cena. E ela fala o seguinte, né? A família do Nick. A família do Nick passeava pelo shopping. Ele, com 2 anos, estava segurando o último pedaço do seu biscoito em uma mão e uma caixa de giz de cera em outra.
quando de repente viu uma vitrine com coelhos de pelúcia da Páscoa. Ele saiu em disparada, apontando para a vitrine, deixando os gizes caírem na pressa. Mamãe e papai o seguiram até a vitrine, pegando os gizes caídos no caminho. Eles apreciaram os coelhinhos juntos. Não era uma surpresa que Nicholas queria um. Coelho do Nick, coelho do Nick. Ele falou, apontando para um modelo azul particularmente alegre. Seus pais concordaram que os coelhos eram muito fofinhos e sugeriram que, quem sabe, um dia ele poderia ter um. Eles foram gentis, né? Tentando direcionar a criança. Nicholas não estava satisfeito com essa resposta. E aí, ele se jogou no chão, contorcendo as pernas agitadas e batendo as suas mãos, lamentando com uma sinceridade estridente que poderia ter impressionado qualquer produtor de Hollywood que estivesse passando por ali. A mãe olhava à sua volta envergonhada, enquanto o pai ficou do lado do pequeno Nick, dizendo para ele se levantar imediatamente. Nick chutou o joelho do pai sem querer. A voz do pai ficou mais alta do que a do Nick. Enquanto isso, a mãe queria ter uma sacola para esconder a sua cabeça. Certamente, todos estavam olhando e pensando, que pais horríveis eles eram. O que essa historinha remete aí para vocês, né? Talvez, enquanto eu lia, vocês se identificaram, poxa, eu podia escrever a minha cena ali outro dia, né? E muitos de nós, né, passamos por situações assim que nos deixam constrangidos, e aí a gente se pergunta, será que os pais de Nick eram tão ruins assim? Será que eles eram pais que não conseguiam colocar limites no pequeno filho? Será que, então, o próprio Nick, né, ele era uma criança mimada? Ele era uma criança que precisava de uma boa lição, né? Há quem diga que precisava de umas boas palmadas para aprender e não fazer aquele show na frente das pessoas? Nenhuma dessas respostas, né? Nem os pais da criança eram ruins, pelo contrário, eles tentaram ser gentis, tentaram conduzir a criança de uma forma ali, sem entrar numa disputa de poder, mas mesmo assim não funcionou, eles não conseguiram evitar a birra aconteceu, né? O Nick explodiu. E será que é o Nick que é culpado, então? O que vocês acham aí? Podem comentar. Então, a gente vai entender hoje que não tem culpado na birra, né? Não tem quem está certo, quem está errado, não tem pai e mãe ruim que não sabe controlar o seu filho, porque a birra, por melhor pai, melhor mãe que você seja, ela vai acontecer. Você pode falar de um jeito gentil, você pode usar todas as técnicas parentais que você souber, que você dispor, mas a birra, ela vai acontecer, inevitavelmente. Então, é algo que a gente tem que entender que é natural e faz parte do desenvolvimento do processo da criança, né? Só que a gente tem uma construção cultural aí em torno da birra que não nos diz isso, né? A gente tem esse senso comum de que a birra é a criança tentando dominar um adulto, tentando manipular o pai e a mãe para obter o que quer. Inclusive, no dicionário, eu fui lá pesquisar, está escrito, né, um dos significados da birra é capricho, teimosia, obstinação caprichosa, né? Então, assim, tem essa conotação aí de que a criança está arquitetando algo para tirar o pai e a mãe do sério. Mas será que é isso mesmo que está acontecendo com os nossos filhos? Porque quando a gente vai estudar um pouquinho o cérebro da criança, quando a gente vai estudar um pouco o desenvolvimento infantil, a gente vai desconstruindo esse entendimento, esse senso comum. Na verdade, a birra não é algo pessoal, não é algo que a criança faz, né? Ela não planeja te tirar do cérebro, simplesmente o cérebro dela se desconecta, ela se desintegra, né? E aí, ela pode ser um pequeno motivo, um pequeno fator, né? Eu brinco que, às vezes, a Luísa chora e explode por causa da bolachinha que quebrou. Para mim, é um motivo ínfimo, né? Imagina, dar um show desse por causa de uma bolacha, mas para ela é legítimo, né? Para a criança, na perspectiva da criança, é uma frustração legítima e ela não sabe lidar com esses sentimentos que vêm, com a raiva, com a frustração, de uma forma razoável. Ela não entende ainda o que é uma gratificação adiada, a criança não entende ainda o que é um comportamento razoável, prático, né, assertivo, ela precisa ser treinada.
Então, algumas crianças vão manifestar esse comportamento de birra de uma forma mais intensa ou menos intensa, varia de criança para criança, mas hora ou outra eles vão fazer, eles vão se desconectar e vão ou gritar, ou se debater, ou rolar no chão, ou espernear, tem vários tipos e intensidades aí, cada criança tem a sua forma, de manifestar esse comportamento, essa explosão emocional, e não é uma cena agradável, ela causa desconforto em nós adultos, especialmente, porque a gente muitas vezes não sabe o que lidar, a gente, como eu disse, é um processo que mexe muito com a gente, porque a gente começa a se questionar, será que eu estou fazendo algo de errado? A gente começa a fazer um auto-julgamento ali, será que eu estou falhando com meu filho? Será que eu não estou conseguindo pôr limite e por causa disso que ele está agindo desse jeito? E aí vem um tanto de coisa que nos coloca nesse lugar de mãe ruim, de pai ruim, e eu não posso deixar que isso aconteça. Então, quando a gente se coloca nesse lugar, e se julga dessa forma, a gente acaba agindo de um jeito que não vai ajudar a criança. Talvez faça um filme aí na sua cabeça. Olha, se você tivesse sendo uma mãe melhor, um pai melhor, se você soubesse como agir, a sua criança não ia estar dando esse chilique todo, Então, vem uma culpa sobre nós. E tem um outro fator também que é externo, que mexe com a gente, mas é porque a gente tem muito receio do que as pessoas vão pensar se eu não agir com aquela criança que está ali em meio àquele caos, em meio àquelas reações tão exageradas frente à frustração, Tem sempre o dedinho apontado ali, nossa, mas você não vai fazer nada, você vai deixar ele fazer isso tudo, essa cena toda e simplesmente vai assistir isso. Então tem uma pressão social que também nos desconcerta muito, que nos dificulta a nossa ação assertiva ali com a criança, a gente acaba não se conectando com o nosso filho, a gente não se conecta com a necessidade dele ali naquele momento, e se preocupa demais com a plateia. Inclusive, hoje lá no Stories apareceu essa pergunta, o que eu faço quando a birra acontece em público? Não muda nada, Você tem que saber o que é a birra, como que eu lido com ela de uma forma proativa, de uma forma firme e gentil, e independente de quem está ao redor, Você tem que focar no seu relacionamento ali com o seu filho, você sabe o que é importante para você, o que é importante para ele, e a gente tem que parar, primeiro de se julgar, e depois de ficar preocupando com as expectativas alheias ali, que querem que você faça alguma coisa com aquela criança descontrolada. Então, a gente tem que ter muita convicção para a gente não se render aí às pressões externas, porque senão a gente vai acabar agindo mal com o nosso filho, não vamos ajudá-los a sair desse caos, não vamos treiná-los a lidar com suas próprias emoções, e vamos agir por pressão, não adianta. Então, a gente tem que ter muita clareza, a gente tem que ser proativo, e aqui na live hoje a gente vai fazer um pouquinho disso, esse exercício aqui, enquanto a gente está conversando, enquanto a gente está tendo clareza, fora do momento do conflito, nos ajuda, porque na hora que a birra vem, a gente, opa, não é por minha causa, a criança não está me afrontando, não é algo pessoal. Então, a gente vai juntando os elementos que a gente estuda, que a gente aprende, e isso nos dá um suporte aí na hora que a birra acontece, na hora que a birra vem. Gente, eu estou falando bastante aqui, eu falo muito mesmo, mas se vocês tiverem alguma questão até aqui, não sei se vocês concordam com o que eu estou falando até o momento, se vocês têm alguma situação aí específica, podem ir compartilhando aqui nos comentários. A Lil tá aí, a Maria, a Ju, a Tia Magna. Que bom ter vocês aqui comigo. E é isso. Então, a gente tem que... tem uma pergunta. As pessoas sempre olham para a gente com a cara que diz, você não vai fazer nada, não? É exatamente isso, Maria. A gente tem que ter muito cuidado, para não responder aos outros mais do que aos nossos filhos. O que é mais importante? Então, a gente tem que estar atento, porque a sociedade, para quem está de fora, é fácil apontar o dedo. Você é um pai permissivo, uma mãe permissiva, você está passando a mão na cabeça do seu filho, e a gente vai entender que a gente agir de uma forma assertiva com a birra não é ser permissivo. Eu acolher o meu filho na hora da birra é diferente de ceder ao que ele quer. Nós vamos falar disso tudo aqui. Então,
A gente tem que fazer, a gente tem que estar presente ali naquele momento, mas eu não preciso dar uma dura por algo que meu filho simplesmente não tem controle, né? O nosso filho faz birra por quê, gente? Ele faz birra porque ele está ali naquela inundação de sentimentos e ele não tem recursos, né? Ele não tem palavras para expressar o que ele está sentindo, a tristeza, a dor, a raiva, a frustração. Ele não tem recurso, né, para expressar isso de uma maneira lógica, de uma maneira racional, razoável para o pai, para a mãe. Então, o choro, o grito é o recurso que ele tem, né? A ferramenta que ele tem. Pensa que é uma criança com o cérebro imaturo, fazendo o melhor que ele pode com as ferramentas que ele possui naquele momento, naquele estágio de desenvolvimento dele. Né, ele não desenvolveu ainda essa capacidade de gerenciar tudo aquilo que ele sente, tudo aquilo que ele percebe, ele não consegue dar nome para os sentimentos deles ainda. E acontece, gente, um mecanismo que isso já é comprovado, há uma interrupção, tá? Entre a parte pensante do cérebro, que a gente chama de andar de cima do cérebro, e a parte de baixo do cérebro, que é representada aí pela região da amígdala, da região límbica, que é o nosso cérebro mais primitivo, responsável pelas nossas ações mais instintivas, de luta, de fuga, de paralisação. Inclusive, tem um vídeo meu falando só sobre o cérebro, depois, né, tá no meu Instagram, no YouTube também, assistam, porque vai dar uma noção melhor aí do cérebro por dentro, como que ele funciona. E acontece, na hora da birra, há uma desconexão entre o andar que pensa e o andar que reage. Quem está no comando do cérebro da criança na hora dessa explosão emocional é só esse andar aqui, ó, primitivo, e ele só sabe lutar ou fugir. Então, é por isso que o seu filho, ele age, às vezes, de uma forma ilógica, irracional, né? E não adianta a gente tentar acessar ele naquela hora, porque ele não vai estar pensando, né? A parte de cima do cérebro dele não está funcionando, não está conectado, não está integrado naquele momento, tá? Então, isso é neurociência, né? Isso já é comprovado. E aí fala, Nina, mas então, até quando, né? Que idade que essa integração acontece, que meu filho não vai ter essas explosões mais? Aí eu te pergunto, né? Será que o seu cérebro não se desconecta hora nenhuma, você que é adulto? Eu tenho meus momentos que eu me desintegro também, que eu levanto a tampa e eu ajo aqui impulsivamente. Nós, adultos, também fazemos birra. Claro que numa frequência muito menor, numa intensidade talvez menor, porque a gente já treinou alguns recursos, né? O nosso cérebro, especialmente essa região pré-frontal aqui, ela já está pronta, ela já está amadurecida, né? Então, isso me ajuda a ter reações mais razoáveis do que uma criança. Então, a gente tem que alinhar muito essa expectativa, porque às vezes a gente está esperando um comportamento de uma criança que ela não é capaz, ela não dá conta, por questões de maturidade, né, de maturidade emocional. A criança, então, ela não está pronta para se acalmar sozinha, né, e aí eu lembro de um versículo lá na Bíblia que diz o seguinte, está lá em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. É um versículo que é usado aí no contexto aí da maturidade espiritual, mas a gente pode trazer isso também para, né, para pensar no desenvolvimento da criança. A birra, gente, é uma atitude de criança, né? Nossos filhos são meninos, né? Eles são imaturos, e a birra é um processo natural do desenvolvimento deles, né? Agora, a gente vai assustar, a gente vai estranhar se um adulto tem esse comportamento com frequência. E acontece, viu? Tem adultos aí extremamente imaturos que às vezes agem com esse comportamento de menino ainda, mas não é o esperado. Agora, para uma criança, né? A gente fala aí de crianças pequenas especialmente, nessa faixa etária de 0 a 3 anos, até 4, 5 anos, gente, é muito difícil para eles manterem esse controle, fazerem essa gestão emocional, e a gente não dá para esperar isso deles, não é razoável da nossa parte esperar que eles tenham essa gestão emocional e que eles não explodam, tá? Agora, já que isso é inevitável, né, e o que a gente pode fazer, então, na hora da birra, né? A gente precisa aproveitar a birra, gente, como uma oportunidade, porque eu sempre faço eventos, né? Agora a gente está um pouquinho parado dos eventos presenciais, mas nos eventos, uma coisa que a gente
levanta com os pais pensa no seu filho daqui a um tempo, quais características, quais habilidades de vida você deseja que ele desenvolva ao longo da vida. E a inteligência emocional está em todas, né? Todas as reuniões que eu participei, todos os workshops que eu fiz, os pais mencionam inteligência emocional. Nós queremos que nossos filhos desenvolvam isso. Mas quando que a gente vai promover essa habilidade junto com os nossos filhos? A gente vai fazer isso, gente, justamente nesses episódios. Quando meu filho faz birra, eu tenho que olhar para aquela situação ali como uma ótima oportunidade para eu ensinar para ele a gestão emocional. Porque quando ele está ali no flow, ele está tranquilo, está tudo bem, ele está em paz, está com o cérebro integrado, está fluindo ali naquele rio da integração do cérebro, da tranquilidade, da harmonia, eu não tenho essa chance de fazer isso. Eu não tenho oportunidade de ensinar para ele a gestão emocional. Eu tenho a oportunidade de ensinar isso quando ele está no carro, né? Quando ele está ali, quando eu tenho um episódio, quando acontece a birra, eu tenho que falar, opa, eu posso ensinar para ele. É uma oportunidade de eu treiná-lo a lidar com as suas frustrações, a lidar com a sua raiva de uma maneira mais assertiva. E é o nosso papel fazer isso. A criança não consegue se regular sozinha, e nós, então, precisamos ser os correguladores dos nossos filhos, ajudá-los a treinar essa habilidade, né? Que não é uma coisa que vem pronta de fábrica, né? Eles vão desenvolver, e eu acho que eu já mencionei isso em algumas lives, eu sempre falo, quando a gente está falando do cérebro, né? Essa parte mais racional, essa parte que vai ajudar os nossos filhos a agirem melhor, a não explodirem frente às frustrações, que é o córtex pré-frontal, ela fica pronta por volta de 25 anos de idade, né? Então, assim, nossos filhos vão ter uma boa jornada, né, até esse amadurecimento neurológico, né? Enquanto isso, o comportamento deles vai oscilar, né? A Ju aqui está perguntando, Nina, com 1 ano eu já posso considerar a birra? Sim, Ju, a gente fala que é essa birra neurológica, essa birra que é essa desconexão cerebral, não aquela birra manipulativa, não aquela birra que é intencional para obter o que eu quero manipular os meus pais. Não é essa birra, porque a criança, ela simplesmente não tem recurso, e aí ela se debate, ela esperneia, né? O cérebro dela, quanto mais imaturo, mais comportamentos de birra, né? Eu falo que esse termo, às vezes, até traz uma certa confusão, porque a gente associa a birra a essa teimosia, a esse capricho da criança, mas não é. Especialmente nessas fases iniciais do desenvolvimento da criança, a gente vê essa birra que a gente fala que é a birra do andar de baixo do cérebro. Eu vou até adiantar esse conteúdo aqui, já que a gente entrou nesse assunto, eu separei uns pontos aqui para eu não esquecer de compartilhar com vocês, que não está aqui, mas enfim, a birra do andar de baixo, que é a birra que a criança perde o controle. Ela simplesmente não consegue agir racionalmente, a parte pensante, né, já não está conectada mais, e ela só tem o recurso ali do choro, do esperneio, ela não consegue se comunicar, é aquele momento que você tenta acolher a criança, ela não te escuta, quanto mais você fala, mais ela explode, mais ela fica reativa, nada que você faça funciona. Ela não consegue voltar ao normal por si mesma, a não ser depois de um tempo, né, ela precisa de um processo ali até o cérebro dela voltar e se reintegrar. Essa é a típica birra que a criança não tem controle, ela não tem culpa dessa birra, ela não está fazendo aquilo intencionalmente, ela simplesmente teve uma inundação emocional e ela não deu conta de lidar com aquilo, ela não deu conta de expressar isso de uma forma razoável, e aí a birra vem, né? O cérebro, ele se desconecta, e aí ela age daquela forma que nos assusta, que nos horroriza, e a gente pensa, ai, mas que menino é esse, né? Ele vai crescer sem limites, mas não, né? Não precisem se preocupar, que vocês não têm que impedir a birra da criança, é entender que é natural nessa faixa etária, especialmente, né, de 0 a 5 anos, 0 a 3, mais ainda, né, mas até 5 anos a criança ainda tem muita dificuldade para lidar com com essas inundações emocionais que eles recebem. E tem também a birra do andar de cima, gente. Qual que é a diferença, então, Nina? Essa categorização aí, a birra do andar de cima, a birra do andar de baixo, é o doutor Daniel Siegel, que é um neurocientista, ele é autor do livro Cérebro da Criança,
Inclusive, é uma leitura que eu sempre recomendo para os pais, porque nos dá essa dimensão aí do que está acontecendo por dentro dos nossos filhos. E ele faz essa diferenciação, então. E a birra do andar de cima é justamente aquela birra aprendida. Como assim aprendida, Nina? Aquela criança que em dado momento ela explodiu, né? Como a historinha que eu li aqui no início da live, o Nick lá viu os coelhinhos, ele não se conteve com a negativa dos pais e ele se debateu no chão ali, fez uma birra extraordinária. E com o tempo, se os pais do Nick, né, às vezes para ceder a pressão externa, para não ter que passar aquela vergonha e falar assim, não, vão lá pegar o coelhinho que o Nick quer. E aí, o que acontece? A criança, ela aprende, aquilo que funciona, ela repete. E aí, a criança vai aprendendo, opa, se eu explodo, ou se eu choro, eu obtenho o que eu quero. Né? Inicialmente, nem foi algo intencional, planejado, mas funcionou. E a criança vai aprendendo que ela fazendo isso, ela vai obter o que ela quer. Então, a gente fala muito, não podemos ceder ao desejo da criança na hora da birra, porque com o tempo ela vai aprender que isso é uma forma de obter o que quer. E aí o Daniel Siegel fala o seguinte, né? No caso dessa birra do andar de cima, que não é essa birra fisiológica aí, que o cérebro realmente desconecta, que a criança age intencionalmente, ele fala o seguinte, não negocie com o terrorista. Então, você não vai ficar ali explicando, você não vai... não adianta, você vai ser firme, dizer que não, e ele vai aprender que, com o tempo, que essa forma não é uma forma razoável dele alcançar o que ele quer. Com o tempo, isso deixa de acontecer. Eu, por exemplo, a Alice aqui em casa, praticamente não tem episódio de birra, porque em momento algum ela aprendeu que funciona, né? Ela teve as manifestações muito intensas lá atrás, né? Acho que nem tanto quanto a Lulu ela tem essa pegada mais forte, né? Cada filha é diferente, mas ela tinha as manifestações de birra e eu nunca cedi. Eu sempre acolhi ela no momento do caos, eu acolhi ela no momento da birra, mas ela aprendeu com o tempo que não funciona. Não adianta ela chorar no supermercado querendo algo que não está dentro do combinado, que não está dentro do nosso acordo. Eu sou firme, e por mais que ela chorasse, por mais que ela esperneasse, eu não cedia simplesmente para abafar, porque muitas vezes a gente não tolera o choro da criança, a gente não tolera aquela cena, mexe demais com a gente acaba cedendo, a gente acaba resgatando o nosso filho, e isso a longo prazo é prejudicial. E aí vem a birra, que é a birra famosa, né, que as pessoas falam, essa birra é uma birra intencional, a criança quer fazer isso para manipular. Mas, né, na maioria das vezes, especialmente as crianças menores, gente, eles não agem com essa intenção, eles agem simplesmente porque eles não têm recursos para essa regulação emocional. Tá fazendo sentido até aqui para vocês? Não sei se eu estou clara. Se tiver alguma dúvida também podem ir perguntando. E é isso. O nosso papel, então, é se colocar como treinador emocional dos nossos filhos. Está explodindo demais, está chorando, né, o tempo todo, qualquer coisinha que ele se frustra, ele entra nesse caos, né, nessa desregulação emocional. Qual que é o meu papel? Aproveitar essa oportunidade e ensinar ele como agir, e ser intencional, né, e mostrar ao meu filho, olha, eu percebi que você se sentiu assim tal hora, a gente pode fazer isso quando esse sentimento vier, porque muitas vezes a gente tende a querer eliminar a birra, inclusive se vocês virem aí, eu vejo às vezes propaganda de educadores, parentais, falando, elimine a birra, elimine, né, não tem como eliminar algo que é natural, né? As crianças vão fazer birra, faz parte da natureza, da infância, então a gente não tem que focar em eliminá-la, mas em usar os momentos de caos para treinar as habilidades que a gente quer. E aí, com o tempo, a criança vai se apropriando, ele vai tendo mais recursos e esses episódios ficam menos frequentes, né? Mas não tem manual, viu, gente? Não tem aqui, né? Vou dar algumas dicas práticas aqui para a gente, o que fazer na hora da birra, mas não tem um manual que vá solucionar esse dilema aí, nós vamos ter que ter muita paciência, porque vai ser algo que vai permear o nosso dia a dia enquanto pai, enquanto mãe, e né, a gente tem que seguir aprendendo junto com eles, né, porque é fundamental a gente não se misturar ao caos das crianças, a gente tem que resgatá-los do caos. Então, Nina, se a gente, as perguntas, né, já que eu não posso tentar eliminar a birra, o que eu faço quando ela vem? Então, nós vamos falar agora de alguns passos práticos
E o primeiro deles, né, você adulto que é se acalmar. Sabe aquela história lá do avião, que a gente tem que colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente, para depois colocar na criança? Na hora da birra é a mesma coisa, né? Você precisa se conectar com você mesma, respirar, né? Parar, respira até 10. E respirar, gente, inclusive tem pesquisas que mostram que uma respiração rítmica e calma, ela nos ajuda a integrar o nosso cérebro. Então, se você percebeu, né, seu filho entrou naquele caos, naquele ataque de birra ali, e você, né, a gente tem os neurônios espelhos, que quando uma pessoa está agindo de uma forma, a gente tende a ficar igual a ela. E aí, e é isso que acontece mesmo. A Lulu aqui entra numa descompensação emocional. A minha tendência é reagir descompensadamente também. Mas o que a gente tem que fazer? Opa, se eu não me deixar envolver no caos dela. E aí a gente para, respira. A respiração nos ajuda a voltar a pensar, a buscar soluções mais razoáveis aí para o problema. A Ju falando, até no parto, a respiração correta, né? Isso é realmente um achado. E a Lulu, pequenininha aqui já, ela está com 3 aninhos. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa, estou um pouco apressada, ela pega na minha mãozinha, mamãe, respira, respira. É muito bonitinha, ela já aprendeu o valor da respiração, então, por que não a gente adulto usar também na hora que nosso filho está no caos? Porque nós precisamos dessa máscara de oxigênio primeiro para poder ajudá-los, porque se a gente chega para eles nervoso, estressado, tentando eliminar aquele comportamento com um grito, com uma bronca, com um sermão, a gente acaba colocando mais lenha na fogueira, né? E a gente não vai chegar onde a gente quer, a gente não vai treiná-los a lidar bem com as suas emoções. Pelo contrário, a gente vai estar dando um mau exemplo, sendo modelo daquilo que a gente não quer que eles façam. Isso é muito sério. Eu estou querendo treinar o meu filho emocionalmente, mas eu não sou modelo, né? Então, a primeira coisa é respirar. O Edivaldo está falando, é preciso contar até 10 para depois agir. Esse contar até 10 realmente vale a pena. Gente, só que não é fácil, né? Falar, Nina, muito bonito, né? Falar para eu ficar calmo, mas não é simples. Eu sei que eu passo por isso aqui várias vezes no dia. Aqui a gente está dentro de casa com as crianças o dia inteiro. Eu moro num apartamento pequeno, né? E, gente, é estressante. A Luísa o tempo todo quer fazer coisas que ela não pode fazer e o caos, a inundação emocional vem, e várias vezes por dia eu sou desafiada a ser essa correguladora dela. Sempre consigo? Não. Tem hora que eu mergulho no caos também, mas assim que eu percebo, né, a gente ter essa consciência nos ajuda a voltar para o lugar onde a gente tem que ficar, né? Então, se seu filho está em segurança, ele está ali fazendo birra, ele não está correndo risco, uma outra coisa que eu faço também é me afastar. Meu filho, peraí, mamãe precisa respirar um pouquinho antes de te acolher. E aí, reconecte com você para depois acolher o seu filho. Né? Isso evita um segundo ataque de birra, né? Que é o nosso. Então, quando a gente se acalma, a gente evita o nosso ataque de birra também. A gente não se junta à criança. E aí, segundo passo, então, depois que eu me acalmei, um outro passo importante é a gente garantir a segurança, o controle ali dos danos, porque embora a birra seja natural, seja parte do desenvolvimento da criança, quebrar as coisas, né, machucar, enfim, isso não pode acontecer, né, isso não é natural, né, porque às vezes as pessoas falam, mas não é natural uma criança agir desse jeito. Gente, ela vai ter explosão, na hora da explosão ela não está raciocinando, o cérebro pensante dela desconectou, então ela vai fazer coisas impensadas, ela vai lançar objetos, ela vai chutar, ela vai se debater, ela vai bater, ela vai agredir. Então, nesse momento, a gente não pode achar que isso é natural, a gente tem que cuidar da segurança da criança. Se ela está em risco de se machucar ou de quebrar alguma coisa, a gente tem que contê-la, às vezes, fisicamente. Eu faço isso, às vezes, com a Luísa, tem hora que a intensidade da birra é muito grande e eu preciso ir lá, firme e gentil, eu posso contê-la fisicamente, eu seguro ela, tem hora que é difícil, porque eles são fortes, mas até aquela tempestade ali passar e o meu filho não correr risco de se machucar ou machucar outra pessoa, enfim. Né? Então, garantir a segurança. Se você está num lugar público também, é uma dica que eu dou, tenta ir para um cantinho mais reservado, porque pelo menos você vai garantir que você vai estar agindo mais racionalmente ali, mais conectado com seu filho e preocupado menos com a plateia, né? Porque às vezes a gente não consegue agir bem na hora da birra, porque a gente está preocupado demais
com quem está ali assistindo. Então, se for possível, vá para um cantinho reservado, se for necessário, contenha o seu filho para que ele não se machuque, para que ele não corra risco, né? O Dreyfus, que foi um dos primeiros educadores parentais lá do século passado, e um dos precursores da disciplina positiva, ele fala, né? Às vezes a melhor coisa é fechar a boca e agir. Não adianta a gente tentar explicar para a criança, não pode fazer isso, olha o que você está fazendo. Não adianta a gente tentar dar um sermão para né, o nosso filho, para a criança, quando ele está com o cérebro ali desconectado. A gente vai colocar mais lenha na fogueira, e às vezes o nosso silêncio vai ser a melhor ferramenta ali para ajudar a criança a voltar para si, a se acalmar. Enfim, né, isso também é um ensinamento bíblico, né, lá em Tiago ele fala muito sobre isso, sobre a gente falar menos, sobre a gente controlar a nossa língua, e na hora da birra a gente tem que se conter, não dê sermão, porque não vai adiantar, você vai colocar lenha na fogueira, né, o Tiago fala lá, né, a gente tem que estar pronto para ouvir, né, e na hora da birra a gente tem que estar pronto para ouvir, para se conectar, para acolher a criança, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19, né, então a gente está aplicando esses princípios aí no nosso dia a dia, especialmente no momento do caos dos nossos filhos, né? Domínio próprio, faz parte desse fruto do Espírito que nós, como pais cristãos, precisamos desenvolver. Então, não é fácil, é um processo, é uma caminhada, mas a gente tem que estar atento. Eu falo que o seu filho, a sua filha, eles não precisam de pais perfeitos, eles precisam de pais que estejam atentos, né, e que busquem estar melhor a cada dia. Então, se você está aqui e quer agir melhor, isso já é um primeiro passo importante, eu quero valorizar você por isso, né, e agora a gente está vigilante, a gente vai recebendo informação, a gente tem que tentar aplicar isso no nosso dia a dia, né, então, não dê sermão, é a mesma coisa que a gente tentar explicar para alguém que está ali se afogando, você está salvando a pessoa do afogamento e vai falar que aquela correnteza ali é perigosa. Ele não vai te ouvir, ele tá tentando sobreviver. A mesma coisa os nossos filhos. Na hora da birra, eles estão tentando sobreviver apenas. Então, deixa a conversa para depois, na hora que ele estiver integrado, na hora que ele estiver mais calmo, e aí você vai poder desenvolver essas habilidades junto com ele. Outra dica importante na hora da birra: resista à tentação de consertar as coisas ou de persuadir o seu filho com uma outra recompensa. Eu vejo muitos pais fazendo isso. A criança está querendo uma coisa, não, então toma isso aqui, né? Ele não pode pegar algo que é perigoso, mas pega isso aqui e tal, e quer compensar a criança, quer oferecer outra, barganhar, né? E oferecer recompensa em troca do bom comportamento dele. Isso a longo prazo não ajuda a criança, né? A gente precisa simplesmente acolher. Não adianta a gente tentar abafar, nem eliminar e nem dar o que a criança quer para simplesmente acabar com a birra, porque a gente não vai desenvolver habilidades de vida com as crianças. E aí a birra vai se repetir, a gente vai ficar cada vez mais frustrado, cada vez tendo que fazer mais coisas por eles, para que eles não se frustrem tanto, e a gente entra no ciclo que é muito ruim. Então, a gente realmente ser firmes ali, tolerar aquele momento de caos, tolerar aquele choro, mas não ceder, resista à tentação e não ceda. E uma outra dica também é não levar para o lado pessoal, como a gente falou, a gente ter consciência disso, né, de que a criança não está agindo contra você, ou planejando, arquitetando aquele mal ali naquela hora, a gente ter isso em mente, na hora da birra, vai nos ajudar a ter esse olhar de compaixão. Eu faço muito isso, assim, além de respirar, eu digo para mim mesma, assim, na hora que a Luísa está ali naquele caos e chorando, esperneando, porque às vezes ela quer um iogurte antes do almoço. Eu não vou ceder o iogurte só porque eu não quero tolerar o choro. Às vezes eu confesso que dá vontade de simplesmente entregar o iogurte. Mas a gente tem que parar de ser imediatista e pensar a longo prazo. Se eu dar o iogurte, o que ela vai aprender? Ela vai aprender que funciona, ela vai aprender que esse é o caminho para obter o que ela quer. Então, a gente tem que resistir, não ceder e pensar, o que ela está fazendo não é pessoal, não é contra mim. E aí eu sempre digo para mim mesmo, então, apenas uma criança com cérebro imaturo, fazendo o melhor que pode com o recurso que ela tem. E aí eu meio que digo isso para mim mesma, porque aí eu ativo uma compaixão, né? E aí eu consigo acolhê-la. Porque senão, gente, a irritação, a raiva, e é natural, isso é ativado dentro da gente, né? Quando eles estão ali
naquela cena toda, a gente fica com raiva, a gente fica estressado, a gente fica irritado, isso é natural, você não é um pai ruim, uma mãe ruim por causa disso, pelo contrário, você é humano, como seu filho é também. Então, a gente tentar ativar algo dentro de nós, né? Pensa numa frase aí que vai te ajudar a ser compassivo com seu filho na hora que ele mais precisa, que é nessa hora do caos, tá? E aí a gente tem que acalmá-lo, ajudar o nosso filho a se acalmar, né? A gente tem que focar em confortá-lo. E aí tem gente que fala, nossa, mas eu vou acolher meu filho na birra, ele vai ficar sem limites, ele vai ficar mimado. Mas olha, de tudo que eu falei aqui, eu não falei sobre ceder, eu falei sobre acolher, né? A gente está acolhendo a frustração e não cedendo à vontade dele, não fazendo o que ele quer. Tá? A gente tem que separar as duas coisas. Então, dá para eu ser afetiva, afetuosa, respeitosa, dá para eu poder ajudar o meu filho a reconectar o cérebro dele ali, às vezes com um abraço, às vezes com o meu silêncio, mas a minha presença, filho, eu tô aqui do seu lado, às vezes é só esperar passar, mas não deixe o seu filho, não abandone ele na hora que ele mais precisa, né? Então, abandonar os seus filhos não vai deixá-los mimados, tá? Tem gente que acha que, eu tenho que ignorar. Outro dia, uma amiga querida, assim, ela me ligou, ela estava muito preocupada, porque ela tem uma pequenininha também, não fez 2 anos ainda, com episódios de birra, assim, de se machucar, ela quebrou o dentinho, e ela estava muito preocupada com essa situação toda. Chegou a levar a filha no neurologista, porque, inclusive, a menininha parava de respirar na hora da birra, ela chegava no extremo, né, que o nosso cérebro, o primitivo, ele tem algumas reações, de luta, fuga, paralisação e desmaio, e a menininha dela chegava ao desmaio, sabe, ela chegava a desfalecer por alguns segundos, de tamanha era essa inundação cerebral, de emoções, então ela não conseguia lidar, e imagina o pânico dessa mãe, né, quando a criança fazia aquilo, e uma das profissionais que ela buscou, falou com ela que ela tinha que não dar tanta importância, que ela tinha que ignorar, porque senão ela ia valorizar o comportamento da criança. A gente escuta muito isso, você não tem que ignorar, tem que ignorar. Mas o que aconteceu? Né? Ela foi ignorar a criança, ela é uma criança muito pequena, muito imatura, e ela se machucou feio. E aí ela veio, assim, em prantos, menina, me ajuda, eu não sei o que fazer, porque eu fui fazer o que me orientaram e ela se machucou mais ainda. Então eu falei, calma, amiga, né? Você precisa acolher sua filha. Você não pode valorizar o comportamento fazendo o que ela quer. Essa é a diferença. Não sei se está claro aqui, né? Mas a gente acolher a criança é muito diferente da gente ser permissiva e da gente fazer o que ela quer. Então, tá, acho que isso eu já falei bastante. Aqui a Nath colocou uma dica também, que é a gente decorar um versículo para a hora do caos, é uma boa estratégia também. Na live anterior, a gente conversou com a Ju sobre pastorear o coração dos nossos filhos, e às vezes trazer à memória, né, versículos que nos remetam a isso. A Bíblia está cheia de versículos aí que nos falam sobre esse domínio próprio, sobre a mansidão, sobre as palavras suaves. Então, a gente pode trabalhar isso também com os nossos filhos ao longo dos dias, né? Não na hora exatamente ali que ele está descontrolado, mas ao longo do dia, ao longo da semana, porque aí a gente vai conseguir resgatá-lo com mais facilidade. Então é isso. Então a gente tem que se acalmar, a gente tem que controlar ali a segurança do nosso filho, do ambiente, das pessoas que estão ao redor. A gente tem que falar menos e agir mais, né, com firmeza, com gentileza, não levar para o lado pessoal e focar em confortar a criança, tá? Não faz mal, não deixa a criança sem limite, o que deixa sem limite é ceder. E aí, gente, algumas coisas que a gente não deve fazer. Estou falando o que a gente deve fazer, então o que a gente não deve fazer. A gente não deve gritar, a gente não deve bater, a gente não deve desdenhar, humilhar, tentar controlar, ignorar, deixar a criança pensando porque ela está agindo mal. Tudo isso não vai ajudar o nosso filho a sair do caos, né? Às vezes a gente vai aumentar, porque além de tudo que ele está ali, não sabendo lidar com aquela raiva, aquela frustração, ele vai pensar, poxa, minha mãe me abandonou, meu pai não liga para mim, ele não se importa comigo. Então, essa estratégia de ignorar, às vezes até a criança para de demandar o pai, mas é porque ele simplesmente desiste, ele acha que realmente eu não posso contar com meu pai e com a minha mãe na hora que eu mais preciso. Então, é uma estratégia perigosa a longo prazo, tá bom? E a gente evitar dizer, né, cala a boca, engole esse choro,
Imagina, você está chorando por causa disso, não é motivo, né? A gente vê muitas essas falas aí, permeando esses momentos de caos aí, os adultos tentando diminuir o sofrimento da criança, mas isso não treina os nossos filhos emocionalmente, não prepara eles para lidar de uma forma mais razoável com as emoções. Pelo contrário, ele vai achar que o que ele sente não é importante, que ele tem que esconder o que ele sente, e aí chega às vezes na vida adulta, né, um adulto também que não sabe lidar, que não sabe expressar a raiva, às vezes vai engolindo, de repente explode tudo e fala o que não devia, porque ele não aprendeu a lidar com as suas próprias emoções de forma respeitosa. Então, evitar essas estratégias, né? A gente pode falar com o nosso filho, né? Na medida que ele vai se acalmando, e a gente fala, olha, eu percebo que você está bravo, dá nome para o sentimento dele, eu estou percebendo que você está frustrado porque você não conseguiu aquilo, porque você não ganhou aquele presente que você queria. Eu também me sinto assim às vezes, quando eu quero alguma coisa. Então, valida o sentimento dele, ajuda a criança a nomear, porque aí com o tempo ele mesmo vai perceber e ele vai saber se expressar. A gente precisa treiná-los nessa tarefa. Não é fácil, porque muitas vezes nós não fazemos isso com a gente, viu, gente? Eu mesma sou uma que estou correndo atrás do prejuízo, porque eu não aprendi isso ao longo da minha vida, né? De falar do que eu sinto, de nomear os meus sentimentos. Então, a gente tem que treinar com a gente primeiro, para a gente poder também ensinar os nossos filhos a lidarem com as suas emoções, né? A inteligência emocional não brota do dia para a noite, ela é construída dia a dia, né? E os nossos filhos são uma excelente oportunidade, né? Para a gente fazer isso por nós também. Dizer para o seu filho, então, olha, eu estou aqui com você, e esteja ali. Às vezes a Luísa tem explosões tão intensas que ela não aceita um abraço, ela não aceita um colo, ela não aceita nada. E aí eu simplesmente falo, filha, eu estou aqui. Quando você precisar da mamãe, eu estou aqui. Aí passa um tempinho, ela continua se debatendo, aí com pouco ela olha para mim, aí ela estica a mãozinha, e aí ela aceita o meu cuidado, e aí a gente se reconecta, aí ela se acalma, e aí eu trabalho, né? Se ela quebrou, se ela me bateu, né? Se ela esperneou e chutou a mamãe na hora do caos, aí eu falo, filha, olha, machucou, eu preciso de um carinho, a gente não faz isso. E aí eu vou mostrando para ela que aquele jeito que ela reagiu não é um jeito respeitoso, não é um jeito legal. E eu vou dando repertório para ela do que fazer, de como reagir. Então, passado o turbilhão, então, a gente sabe o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, né? Não adianta bronca, não adianta castigo, a gente não vai estar treinando os nossos filhos. Então, a gente precisa, depois que a birra passa, dá um tempo para o seu filho. Já percebeu que eles ficam ali, né, um tempo para retomar o fôlego, para eles respirarem, né, para eles voltarem a si. Quando a tempestade passar, você pode chegar perto dele e falar, filho, você agiu mal, mas mesmo assim eu te amo, né? Eu não gostei do que você fez, mas a mamãe te ama, o papai te ama. Então mostra para ele que não é o que ele fez que vai mudar o seu amor por ele. As crianças têm muita essa insegurança, né? Às vezes eles acham que quando eles agem mal, a gente não vai amá-los. Então a gente tem que deixar isso claro, né? Falar, olha, filha, eu não gostei do que você fez, não foi legal o que você disse, o que você, como você agiu, o seu comportamento não foi bom. E eu te amo, eu estou aqui do seu lado, eu quero te ajudar a fazer de um jeito diferente da próxima vez. E enfim, aí é a hora, né? A hora que aí você se reconecta, aí ele aceita o seu abraço, ou o seu toque ali afetivo, aí é a hora de ensinar. Aí é a hora de trabalhar as habilidades de vida e reparar os erros. Gente, depois que a birra passa, é hora de conversar, é hora de perceber, olha, o que magoou, machucou alguém, quebrou alguma coisa, né? Se quebrou, vamos consertar. Se machucou, vamos cuidar do outro que está machucado. Se ofendeu, se magoou, vamos pedir desculpa. E aí, reparar os erros. Olha que oportunidade, né? Então, aí a gente está usando o momento de caos, um momento de erro do nosso filho para desenvolver habilidades de vida. Então, seu filho fez birra, opa, que oportunidade, pensem nisso, lembrem de mim falando, olha, a birra é uma grande oportunidade para treinar o seu filho emocionalmente. E aí, claro, se a gente fizer isso de uma forma tranquila, de uma forma acolhedora, conduzindo ele, né, ao que ele precisa fazer e dando esse repertório para ele também, porque eles não vão fazer isso por si mesmos, eles precisam ser treinados, tá? E aí, tô vendo aqui, né, tem um menino de 2 anos, quando ele faz birras, tento me calar,
pois quando falo é pior. O que eu posso fazer? Então, Tatiane, justamente na hora que ele está naquele caos ali, às vezes você vai falar, você está colocando mais confusão ali para ele, porque ele não vai conseguir entender o que você está falando, e a gente põe mais lenha na fogueira. É justamente estar presente. Fala com ele, olha, eu estou aqui do seu lado, e quando você estiver melhor, eu quero conversar com você, eu quero te ajudar, né? E aí espera, passa um tempo, se a gente conseguir tolerar e permanecer presente ali, daqui a pouco ele vai te acionar. E aí é hora de você ensiná-lo, de você tratar os problemas, né? Tem mais comentários aqui, o Edivaldo. Nossa, Nina, eu nunca pensei em agir no sentido de acolher, mas no sentido de confrontar. Olha só como agimos errado. Brilhante ensinamento que você está trazendo para nós. Realmente, eu também teve um dia que eu me surpreendi, sabe, Edivaldo? Que a gente vem com essa crença. Eu era mãe da Alice, eu não tinha acesso a esse conhecimento, por mais que eu me formei na terapia ocupacional, estava fazendo mestrado em educação, mas nesse quesito aí, no dia a dia com os filhos, eu não tinha esse conhecimento, e quando eu me deparei, né, com essa informação acerca do cérebro da criança, de como que a gente treina essas habilidades, que elas não vêm prontas, que é um processo, gente, foi assim, falei, poxa, né, é uma viradinha de chave mesmo, então a gente tem que parar, né, às vezes só de julgar a criança, de julgar a gente mesmo, mas entender o que está acontecendo ali por dentro. Isso nos ajuda a agir de forma mais assertiva. O Leandro falando também aqui no Instagram que a minha criação foi bem diferente, né? A minha também. Eu nunca tive esse acolhimento. Por isso que a gente, hoje, eu vejo um reflexo muito grande dessa geração nossa, né? Eu falo que a cada geração os pais vão melhorando, a gente vai tendo acesso a mais informações. Hoje a gente tem a neurociência que nos ajuda muito aí com ferramentas práticas para criarmos expectativas reais acerca das crianças, né? Quando a gente é menino, a gente faz coisas de menino. O que é esperado para uma criança de 2 anos? O que é esperado para uma criança de 5? O que é esperado para um adolescente? Às vezes, os adolescentes também sofrem muito, porque eles já são grandinhos, então espera-se que eles tenham um comportamento estável. Eles já diminuíram ali a intensidade das birras, mas de vez em quando eles explodem. E o cérebro deles também não está pronto, né? Essa fase de desenvolvimento, essa maturação cerebral aqui, vai acontecer por volta dos 25 anos. E mesmo nós, adultos que somos, que já passamos pela fase de desenvolvimento do nosso cérebro, é claro que a gente continua, não é estático isso, a gente já sabe também que o nosso cérebro é plástico, ele se desenvolve ao longo da vida, então eu nunca treinei isso na infância, nunca aprendi a gerenciar minhas emoções, eu estou fadada ao fracasso agora. Não. A gente sempre é tempo da gente trabalhar, nosso cérebro ele sempre pode aprender e desenvolver essas habilidades, né? E a Nath comentando aqui, né, que a Bíblia já falava disso há séculos, mas nós desprezamos as crianças por muito tempo, não levamos a sério, né? A gente tem essa relação vertical de achar que a criança, ela age sempre por mal, né, e achar que ela não tem vez, que ela não tem voz, mas a gente tem que olhar para ela e ver qual que é a necessidade por trás da birra, né, o que ela está querendo comunicar, o que ela está querendo expressar, e a gente pensar uma outra coisa também, falando dessa necessidade por trás da birra, a gente ser preventivos, no sentido de que eu fiz tudo isso aqui, consegui acolher meu filho, eu pensar, poxa, o que talvez provocou meu filho, qual frustração, né? Será que ele também, além do não, da negativa que ele teve, que levou ele, que foi o estopim ali para ele explodir, será que ele estava com fome? Será que ele estava sem dormir? Será que ele não tirou a soneca? Será que a gente estava num ambiente muito tumultuado e isso para ele agita ele demais? E aí, o que eu posso fazer numa próxima situação para evitar isso? Né? Eu não vou querer ir num shopping com meu filho com fome, sem dormir, porque é birra na certa, né? Então, a gente ser preventivos também e ajudar as crianças, porque realmente para eles vai ser difícil controlar. Quando eu tô com fome, eu fico mal-humorada. Agora, imagina para criança, né? Que não tem, às vezes nem sabe expressar a fome, mistura tudo ali, fome, sono, a raiva, e eles vão explodir mesmo. Então, a gente tem que entender que é natural, né? E a gente agir de forma mais assertiva, né? Quebrando esses mitos, né? De que a criança não está querendo nos controlar, muitas vezes ela não está querendo nos manipular. A criança não faz birra por bobeira, por mais que o motivo seja insignificante para você, para ela é real, para a criança aquilo é legítimo, né? Então, na perspectiva da criança, a gente tem que entender que ela está sofrendo de fato, é uma frustração legítima.
Quando a gente acolhe, então, outro mito, acolher durante a birra, passar a mão na cabeça, não é, né? Desde que a gente não ceda, que a gente seja firme e não atender aquela urgência ou aquilo que realmente não pode ser feito, sem compensar, sem recompensar a criança, a gente não está sendo permissivo. Eu posso acolher, eu posso cuidar, eu posso ajudar meu filho a sair do caos sem ser esse pai permissivo aí. Meu filho não vai virar um monstrinho, ele não vai crescer sem limites, mas ele vai crescer com habilidades de identificar o que ele sente, de saber que ele pode contar comigo na hora mais difícil, né? Na hora que ele mais precisa de mim. Então, a gente não está reforçando a birra quando a gente acolhe, tá? Deixa eu ver outro mito, né? Que birra é coisa de criança mal educada, a gente já falou isso, então, exceto essa birra, como eu já falei, que tem, claro, gente, as crianças, elas são espertas, então, se a gente cede, e aí é uma coisa que a gente constrói nessa relação do adulto com a criança, se o adulto vai lá e cede, e faz às vezes, né, a qualquer episódio de birra, muitas vezes porque ele não consegue lidar com esse choro, com esse caos, ele vai lá e dá o que a criança quer para calar, para cessar aquele problema, aí sim, ele vai lidar com uma birra recorrente e uma birra do andar de cima, porque a criança aí ela vai simular, ela vai aprender que aquilo funciona, e aí sim a gente está levando num ciclo que é muito prejudicial. Mas é a gente adulto que está ensinando isso, no fundo. É uma birra aprendida. A criança não vem com essa birra natural. Essa birra intencional, essa birra caprichosa, ela não é a natural da criança. A natural é aquela que ela realmente não dá conta, ela não tem recurso, não sabe lidar. Essa outra, a gente está construindo essa relação. Então, a gente tem que pensar bem antes de ceder, né, e resistir a essa tentação. E é isso, gente. Aí, tem uma outra pergunta também que surgiu, eu não consegui responder lá no Instagram, que é: Nina, mas o meu filho, ele já é bastante maduro para algumas coisas, mas tem hora que ele faz uma birra. E aí eu vou falar, gente, não é porque as crianças estão amadurecendo, realmente, a Alice, por exemplo, eu falei que os episódios são bem escassos, porque ela está amadurecendo, ela está aprendendo, ela tem o emocionário dela, quando ela está com raiva, ela vai lá, pega o livrinho e identifica qual a emoção que ela está sentindo. Eu tenho treinado ela nesse sentido, então os episódios são menos intensos, menos frequentes, mas acontece, hora ou outra acontece. Aí eu vou falar, não, você já aprendeu que não dá para fazer birra. Eu não posso esperar essa constância, né? A gente tem que diminuir essa expectativa, porque senão a gente vai se frustrar, vai pressionar a criança para algo que ela não consegue fazer, né? Se nós não conseguimos ter essa estabilidade o tempo todo, eu não consigo ser essa calmaria o tempo todo aqui com meu esposo, né? Tem hora que a conversa vai para um patamar que a gente levanta a tampa do cérebro também. Então, por que eu vou esperar que meu filho, mesmo já sendo mais maduro, não vai ter nenhum episódio ou outro? Então, isso vai oscilar. A tendência é que melhore se a gente treiná-los, né, se a gente desenvolver essas habilidades, mas a gente ser razoável, né, a gente esperar a humanidade dos nossos filhos assim como nós, né? A gente não vai conseguir ser o pai perfeito, o pai tranquilo, o pai calmo o tempo todo, né? Então, eu acho que é isso. E a gente ser paciente, ter muita paciência, persistir, né? Não desistir e respeito, conexão, acho que é a base de tudo, gente. E o nosso tempinho aqui está acabando, a gente tem um limite de 1 hora, eu vou tentar encerrar aqui antes da gente finalizar. E eu queria fazer um convite. Esse tema aqui, gente, dá para a gente estender, a gente pode fazer outras lives falando sobre isso, né? Se tiverem dúvidas ainda, manda por direct, manda aqui nos comentários, no YouTube, no Instagram, enfim, vai ser um prazer responder vocês. E eu queria fazer um convite, né, para vocês se inscreverem, para receberem as cartinhas, as ferramentas semanais, tá bom? Eu estou preparando um material exclusivo aí para quem vai estar na lista de e-mail. A Natália vai estar colocando o link aqui para vocês acessarem. E quem está aqui no Instagram, vai no link da minha bio para vocês não deixarem de receber essas cartinhas semanais exclusivas, tá bom? Queria agradecer vocês, né, por estarem aqui, agradecer pela companhia, pela confiança, a gente aprende junto, e vou adorar ouvir também o que vocês acharam da live, o que virou aí de chavinha, qual insight vocês tiveram.
e estou à disposição para somar, para contribuir aí com vocês nessa jornada. Então, vou aguardar o e-mail de vocês para a gente se relacionar por lá também, porque às vezes nas redes sociais nem sempre dá para acompanhar tudo, e estando nessa lista de e-mail, vocês vão conseguir receber essas ferramentas aí para substituir a punição, para substituir as recompensas de uma maneira mais respeitosa, mais conectada com os seus filhos também. E é isso, gente. Muito obrigada. Uma ótima noite para vocês.